Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do seu videocast favorito, Diálogo 360. Hoje vamos falar um pouquinho de comunicação, relacionamento, como é que a gente consegue melhorar a comunicação dentro do relacionamento. Aproveita essa oportunidade para ficar ligado aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Deixe um comentário, deixe um emoji, interaja conosco. Isso sinaliza para a plataforma que você tem interesse nesse conteúdo. E aí fica tudo mais fácil, porque você vai receber as nossas atualizações, os nossos vídeos novos. Então deixe seu comentário, deixe o like nesse vídeo, então, por favor, e nos acompanhe nas redes sociais. A minha convidada hoje é uma amiga querida minha, que eu tenho o prazer de trazer para o Diálogo 360, a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Triana, obrigada por ter vindo, é uma grande alegria ter você aqui nessa minha nova jornada. Eu agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui com você também. Casa nova aqui, um formato um pouco diferente também, o podcast dá esse ar mais descontraído também, e o assunto não podia ser melhor, né? Porque falar de comunicação dentro de um relacionamento, né? Então, muito importante melhorar, e eu vejo, Triana, algumas pessoas se queixando de, mas um relacionamento já tão longo, um casamento tão longo, onde a conversa sempre foi pouca ou inexistente, como melhorar a partir de um determinado momento, né? Então a gente vai chegar lá para falar sobre tudo isso, mas elenca pra gente os benefícios de manter uma boa comunicação dentro do relacionamento. Então, os benefícios são inúmeros, né? Eu acho que a primeira coisa é a intimidade. Você tem mais intimidade, você tem mais proximidade, você tem mais liberdade quando você tem uma boa comunicação. Você sabe mais o que o outro está pensando, né? O quanto você pode ir, os limites do outro você conhece mais. O quanto mais você treina, acho que comunicação é treino, né? É muito de você tá ali sempre atualizando o relacionamento e aí você consegue ter muito mais benefícios se você está sempre ali monitorando e sempre alimentando a comunicação, do que aquela pessoa que sempre está guardando, ou então guarda tudo para falar de uma vez, né, ou se limita a falar só das coisas triviais do dia a dia, de finanças da casa, né, acontecem com muitos casais, né, os assuntos ali eles ficam sempre ali naquela coisa, né, da rotina, e acaba tendo pouco tempo para se aprofundar, e o aprofundar é que faz com que realmente entre nos sentimentos, né, na questão do amor ali. Acho que até a intimidade fica mais próxima quando você tem uma boa comunicação, um bom diálogo. Agora pensar, tem melhor momento para iniciar uma conversa? Então, pensar em vários cenários aqui, né? Um casal, aqui falando de relacionamento amoroso, né? Um casal que está com problema financeiro, um dos dois está desempregado, e sempre o que costuma pesar mais é quando o marido está desempregado, né? Então tem essa coisa do provedor, e aí ele se sente de alguma forma diminuído, que precisa ir com mais força buscar essa recolocação, né? Tem melhor momento para uma conversa? Há de se levar em consideração quando a coisa não está tão favorável para uma das partes, para não tocar num assunto delicado, e ao mesmo tempo precisa pisar em ovos dentro de um relacionamento, né? Então você é casado com a pessoa há décadas, e a outra parte pode se sentir pisando em ovos, não podendo abordar qualquer tipo de assunto a qualquer hora, né? Talvez seja um pouco pisar em ovos, né? Eu estou pensando aqui que, assim, depende, o que faz parte da comunicação também é o estado de espírito da pessoa, o temperamento dela, a personalidade, tudo isso conta, né? Por isso que a gente fala o melhor horário para falar é a hora que a pessoa não está cansada, não está ocupada, não está nervosa, não está com
com outras coisas na cabeça, né? A hora que você não tem interrupções, a hora que você não tem crianças por perto, não tem pessoas por perto ouvindo, essa é a melhor hora para falar. Mas se você tem uma situação em que um dos cônjuges está ali mais fragilizado, e principalmente esse exato exemplo que você usou, né, de desemprego, principalmente do marido, que a gente sabe que tem uma questão cultural que faz com que eles se sintam ali um pouco em desvantagem, desvalorizados, né? Então a gente tem que ter muito tato. Então tem que levar em conta, porque ele vai ouvir conforme o estado emocional que ele está naquele momento. Se a pessoa está super feliz, está de bem com a vida, né? Às vezes até uma crítica para ela passa ali batido, não vai entrar naquele filtro que filtra só a coisa ruim. Então, nesse caso, qualquer coisa que você fale, uma vírgulazinha ali ou uma palavra que possa soar como uma cobrança, um demérito, pode ser um ruído grande para a comunicação e acabar, né, não tendo... Acho que assim, a comunicação, você tem uma questão, né, um fato, e você tem que resolver aquilo. Então, quando entra sentimentos, né, você tem que se ater aos fatos. Quando entra sentimentos, a coisa fica um pouco obnubilada ali, meio uma névoa, e aí tende a ir para outros lugares. Então, você já sabendo que nesse caso vai ter uma questão emocional ali subjacente, então tome bastante cuidado. Realmente, não sei se pisar em ovos, mas lembrar que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de tato com o outro, né? Porque casamento envolve isso, a gente, né, ter esse olhar como passivo para o outro. Levar em consideração o estado de espírito, como está o outro, o momento do outro, porque apesar de ser um casal e uma vida de casal, são duas pessoas, cada uma com suas frustrações, também seus objetivos, ainda que eles estejam muito afinados, né? Então tem que levar em consideração, e aí muito menos pensar no pisar em ovos, que é quando tudo tá bem e você mesmo assim não consegue abordar determinado tipo de assunto, mas pensar mesmo no outro, como o outro vai receber essa informação, como o outro vai receber essa crítica nesse momento. Às vezes não é o melhor momento de falar, né? Não é o melhor momento, mas também a gente tem que falar, né? Então algumas coisas, então você tá nessa situação, não vou falar nada, vamos deixar quieto, vamos seguindo como se nada tivesse acontecendo. E não é assim, porque tem alguma coisa acontecendo, você tem um fato ali, você precisa tratar daquilo, né? Então tratar com cuidado e com carinho, mas as coisas precisam ser ditas, né? Então a comunicação, ela precisa acontecer, porque senão a gente vai jogando as coisas debaixo do tapete, ou então você precisa resolver alguma coisa, mas não foi conversado aquilo, né? Então você às vezes toma uma atitude, aí o outro vai dizer, mas por que você fez isso? Mas por que não falou comigo? Não falei porque eu não queria te magoar, e aí faz uma bagunça bem grande, né? Então as coisas precisam ser faladas, né? Conflito existe em todo casamento, né? Diferente de combate, né? Então você tem um conflito, você consegue resolver se você tiver essa boa intenção, né? Quase sempre a gente consegue resolver. Curioso como, ao falar com um amigo, uma outra pessoa, que não o marido ou a esposa, né? A gente se preocupa bastante com isso, né? Fala com um jeito, encontra o melhor caminho para acessar aquele tema, aquela pauta. Mas quando é alguém que está dentro de casa, e aqui pode ser o marido, a esposa, mãe, pai, o irmão, às vezes até o filho, a filha, a gente parece que não toma muito esse cuidado, sai falando, porque é alguém que vai tolerar se você não abordar da melhor maneira, você já tá perdoado pelo amor mesmo, né? É curioso como a gente se preocupa muito mais quando é alguém de fora, que você precisa abordar um tema delicado, você se prepara, pode até ensaiar um jeito, conversar com outra pessoa para ver se aquele jeito vai estar suave, tranquilo para chegar no cerne da questão, e quando é alguém de casa, não. Às vezes é um momento ali de frustração com outro familiar, onde você simplesmente joga um assunto delicado num momento que exigiria um melhor
um preparo maior para aquela conversa, né? Isso é comum mesmo de acontecer? Isso é muito comum. A intimidade nos dá essa maior liberdade para falar assim, sem muito filtro, né? De uma forma mais impulsiva, de uma forma como, às vezes, agressiva mesmo, né? Então, é aquela coisa, às vezes, com sarcasmo, com ironia, que, assim, são coisas horríveis, né? Mas a pessoa já entra para a conversa com um ataque. Então, como que o outro vai receber isso, né? O outro tá ali, ele recebe isso, ele já se arma, né? Aí o outro já se arma, já te dá uma resposta que não é a melhor possível. Ou você magoou o outro, ele já se fecha, ele pode se fechar e se negar a conversar, né? Então, assim, começou errado. Isso acontece, mas isso não deve acontecer. E se isso acontece, né, casais que estão bem antenados na comunicação, ali bem afinados, né, percebeu que o outro começou assim, ele não vai engajar nisso. Ele vai dizer, olha, peraí, vamos começar de novo, né? Você me falou isso, foi isso mesmo que eu entendi? Né? Temos um problema, vamos resolver o problema? Dessa forma que você está me abordando não vai ser a melhor forma da gente resolver. Então, desarmar, né, a pessoa que chega de forma agressiva. No entanto, o que na maioria das vezes acontece é que a gente acaba revidando e fica irritado e perde a boa, e aí começa uma discussão. Não é mais um diálogo, e sim uma discussão. É melhor não conversar ou conversar brigando? Aquela história, a história clássica de não, no meu relacionamento não tem conversa, já é briga. Melhor não falar, ou se esse é o modus operandi do casal, então que tudo vira uma coisa, né, maior, assim, parece uma briga mesmo, mas às vezes também é o jeito daquelas duas pessoas de conseguirem abordar temas sensíveis, né? Sim, mas você concorda que falar brigando... Não é bom, claro que não. Acontece assim, as pessoas viciam nesse modo e aí vivem como se fossem dois combatentes, né? Então, assim, sempre ali ariscos, alertas para dar a primeira atacada. Então, isso a longo prazo não funciona. Desgasta mais, Desgasta demais e, assim, pode acontecer de essa agressividade, esse ânimo e num crescendo de coisa ruim, né? Então pode escalar de umas palavras duras para grito, para briga, né? Para violência mesmo. Isso pode acontecer. Então o importante é não viciar, não ter isso assim, não somos assim mesmo, a gente se entende dessa maneira, a gente briga, mas depois fica tudo bem. E o que acontece com essas pessoas é assim, começa uma DR, às vezes passa uma noite inteira discutindo, conversando, chorando, altos e baixos, e no final das contas não resolve nada, né? Tem muito, assim, já atendi muitos casais, então, assim, a coisa chegava, né, desse jeito, né? Eles partiam de um fato, de um problema, e aí no final eles iam passando por todas as esferas da vida, por todos os problemas passados, futuros, iam trazendo outras mágoas, e no final eles não lembravam nem do que tinha no propósito da conversa, né? Então é importante assim pensar, né, que é uma coisa a separar assim os sentimentos dos pensamentos, né? Então meu pensamento é resolver determinado assunto, tentar tirar os sentimentos e resolver os fatos. Quando eu digo tirar os sentimentos, é não deixar impulsividade tomar conta, agressividade, né, se alterar, e até aquele momento. Né? Então, isso para resolver um problema, tá? Agora, tem momentos em que a gente só precisa conversar, desabafar, falar sobre determinados assuntos. E também, se o outro está já ali, né, na defensiva, ele vai entender que tudo que está sendo falado é uma provocação. Né? Então, suponhamos você está lá, cheio de coisa nova acontecendo, você chega para o seu marido, você só quer desabafar, você não quer que ele dê palpite em como que você vai fazer as suas coisas ou como resolver determinado assunto, você está dando conta disso plenamente, mas você precisa
ali. Ouvidos, né? Precisa de ouvidos. Você precisa ser ouvida, ser acolhida, enfim, desabafar mesmo. Né? Se a pessoa tá armada, ela já vai achar que você tá reclamando, que você quer outra coisa, que isso não tá bom. E aí a pessoa vai começar a te interromper a cada fala sua. Né? Então você fala, isso aqui não deu muito certo. Então você deve fazer assim, assado. Então a pessoa começa a interromper, né? O homem tem muito disso, né? Muita característica deles, de interromper e já tentar trazer soluções. Aí quando ele faz isso, você fica irritadíssimo, né? Porque travou ali você no meio da tua fala para tentar trazer uma ideia que você não quer aquela ideia, que você só quer falar, né? Então, você vê como é delicado, né? A anatomia da comunicação envolve tudo, né? Envolve o gestual, envolve o tom de voz. O tom de voz não é só o volume da voz, mas a forma como a pessoa fala. Né? Então, você às vezes comenta uma coisa que é importante para você, o outro faz uma ironia ou fala num tom de deboche ou alguma coisa assim, acaba com você. As palavras ferem demais. Então, às vezes, é um veneno assim, para a relação quando a comunicação, partindo lá de onde a gente começou, né, é melhor falar ou não falar, assim, um veneno para a relação quando a comunicação é agressiva, né, quando ela é violenta, porque vai machucando e isso, assim, você está machucada, você não vai querer ter um momento romântico quando chega a noite, você não vai querer estar ali, fazer um carinho, você não vai querer fazer um bolo com todo o seu amor para o seu parceiro quando ele acabou de te ferir. Né? Então, pensar muito, né, no que falar, assim, a gente precisa falar. E calar-se também fala muita coisa, o silêncio fala muita coisa. Então, quando você não fala, você dá ali margem para todo tipo de pensamento do outro. Então você vai se distanciando, você vai ficando sozinho, né? Você vai assumindo ideias que podem estar acontecendo, que não estão, né? Então ele presume que você está pensando isso, você presume que ele está pensando aquilo, né? E aí vocês começam a se desconectar, né? Que a conexão é feita através da comunicação. Então, não falar ou falar brigando nenhum dos dois. A gente precisa encontrar, né? Eu acho que um grande desafio é encontrar uma forma de comunicar-se de forma efetiva, né? Eficiente e respeitosa. Você falou que essa comunicação é treino, né? Então, precisa... esse é o modus operandi do casal. Aqui, conversa já brigando. Vários passos para trás, para recomeçar, encontrar um novo jeito de ter essa conversa, né? Olha, não vamos nos exaltar, vamos fazer diferente. Vai ser difícil para todo mundo, porque não é a maneira como as pessoas estão acostumadas a fazer, né? Para quem funciona dessa forma. Vai evitar uma série de problemas, fora que exemplo, né? Imagina, você tem crianças dentro de casa, né? Não é que o exemplo é a melhor forma de convencer alguém, é a única, só existe o exemplo para fazer o convencimento de alguém, né? E é assim que a gente faz com os filhos, dando exemplo, tá dentro de casa. Então, peraí, meus pais conversam de que maneira, né? Porque eles podem ter opiniões absolutamente contrárias e conversarem e deliberarem sobre a ida a uma festa, um passeio da criança, a mudança de uma casa, a compra de um imóvel, né? Seja o que for, né? Então, recomeçar vai exigir treino, a mudança, não é fácil mudar. Precisa ajuda profissional. Perfeito. Também. Que pode ser sozinha, cada um buscando o seu, pode ser abordagem em casal. E aí uma questão que sempre vem quando a gente fala de acompanhamento com psicólogo. Mas, Denise, só eu vou fazer? Ele não vai mudar o jeito dele, ou ela não vai mudar o jeito dela, porque só eu tô em tratamento. O que você diria para quem questiona sobre isso? Olha, é sempre assim, a pessoa que tem, né, às vezes tem realmente um que é o mais explosivo, o que tem mais dificuldade, e geralmente esse é o que tem mais resistência
em aceitar ajuda, né? Às vezes não precisa nem ser uma terapia de casal, e sim uma mediação, né? Que é uma pessoa que vai facilitar ali a conversa, o diálogo, né? Fazer com que cada um se entenda e que cada um acho que precisa o choque assim pro casal, quando eles estão nesse modus, que assim precisa se ver como um time, né? Eles não são um contra o outro, eles são um casal. Então não preciso te ver como uma pessoa para eu brigar, né? E às vezes eles não estão se dando conta disso. Às vezes, começar a se dar conta disso, assim, lógico que o melhor orador, a pessoa que se comunica melhor, ela sempre vai vencer, né, uma discussão, né? Mas quando um vence no casal, os dois perdem. E ali tem que ser um ganha-ganha. Você tem que, né, os dois têm que entrar num consenso. Tem que ser bom para os dois, porque senão está perdido para os dois também. E às vezes são pessoas assim, né, pessoas bastante evoluídas, maduras, mas não chegam nessa coisa simples, né, de que às vezes um profissional vai dizer. Então, um fazendo terapia, se tratando, já ajuda o sistema. Não tem como, né, porque aquele vai estar mais preparado até para fazer esse amortecimento nas conversas, né, para chegar, desarmar o outro, ou fazer com que o outro compreenda, ele vai estar bem. Às vezes é o casal quando a coisa fica muito, como a gente falou, né, chega às vezes são anos de uma comunicação violenta, e aí chega uma hora que não dá mais, nessa hora precisa realmente de uma terapia de casal. Mas muitas vezes a terapia pessoal, seja de um ou de ambos, já conserta esse cenário aí, vamos dizer, né? Já melhora muito esse cenário. E às vezes a mediação, não queremos entrar num processo mais profundo, mas a gente precisa um facilitador para a comunicação. O psicólogo pode ajudar nisso também. E mesmo individualmente, quando você está no processo terapêutico, né, fazendo acompanhamento com o psicólogo, você passa a entender melhor o funcionamento, o seu, óbvio, mas o daquele relacionamento também, né? E você passa a não nutrir mais os gatilhos que levam a essa comunicação mais violenta da outra parte, né? Então, quando um não quer, dois não brigam, não tem esse ditado popular, né? Se você não aparece ali, não tem briga. Se você não dá essas ferramentas, não vai acontecer aquilo, né? E aí, a maneira de conversar pode mudar, pode ser um grande start para essa mudança, começar com fazendo esse acompanhamento, sempre é válido, né? Também tem muito do que vocês psicólogos falam, que não muda o outro, mas muda a forma como eu recebo, muda o que eu devolvo para a pessoa. Exatamente. Né? Aquela conversa explosiva onde você simplesmente joga as palavras mais agressivas, porque numa discussão verbal, você quer ferir a outra pessoa, né? E a palavra lançada, a palavra falada, ela não volta atrás. E eu sempre falo isso, eu acho que algumas coisas não podem ser ditas em momento nenhum. Não tem como aquilo voltar para sua boca de novo. Você pode se desculpar, você pode dizer o que você quiser, mas aquela feridinha ali tá feita já, e ela volta a ser lembrada quando acontece um outro fato, né? Sim, a gente pode até perdoar, mas assim, a gente não esquece, né? É uma cicatriz, é uma coisa que ela realmente aparece ali e você guarda aquilo para sempre. Então tem que realmente tomar muito cuidado. E quando ambos estão assim numa posição de querer fazer acontecer um bom relacionamento e uma boa conversa, você já começa diferente, né? Então você vai tentar filtrar, você vai fazer aquele exercício, olha, né, você me falou isso, eu entendi aquilo, foi isso mesmo que você disse? Então até um exercício para não ter, porque às vezes cada um tem uma referência, né? Cada um tem um temperamento, cada um vem de um lugar, e tudo isso. Então às vezes você me falou uma coisa, eu entendi outra, mesmo que foi com todo o carinho e com todo o respeito, né? Então eu vou dizer para mim, olha, eu entendi que você me falou isso, é isso mesmo, né?
Aí você vai me dizer, olha, foi mais ou menos isso, ou foi isso mesmo, ou não foi nada disso, o que eu quis dizer foi assim, assim, assado. E vice-versa, né? Um exercício para o casal é fazer dessa forma. Então, personalidade e temperamento, que é de cada um, afeta sim a maneira como a gente se comporta e se comunica no relacionamento. Ah, muito, muito. Em alguns casos, a gente está falando aqui de pessoas, vamos dizer assim, não gosto de usar esse termo, mas de pessoas normais, né? Que têm conflitos e tudo isso e que sabem gerenciar aí a vida. Mas tem pessoas com transtornos de personalidade, né? Tem uma pessoa em depressão, ela se comunica diferente, né? Então, não só de onde ela veio, de como ela foi criada, os modelos que a pessoa teve, tudo isso, né, que monta o que a gente e é completamente diferente do outro, que veio de outra família, de outra referência, às vezes de outro estado, de tudo isso, às vezes a idade é diferente, tem muita coisa muitas variáveis que nos compõem, né? E também se há alguma coisa que vai além do temperamento. Tem um temperamento mais introvertido, mais explosivo, isso dentro dos limites é possível, né? Você trabalhar a comunicação. Agora, quando você tem, por exemplo, uma pessoa narcisista, é muito difícil, né? Então, o narcisista, ele vai te provocar, né? Uma das formas, ele vai te provocar até você perder a boa, né? Então, aí você não aguentou, explodiu, sei lá, xingou, falou alto, aí ele vai se pôr como vítima, tá vendo? Você tá me agredindo, é você que não quer conversar, é você que dificulta as coisas, o problema é com você. E aí começa a entrar numa espiral aí que é uma loucura mesmo. Aí precisa realmente de muito tato e muita intervenção, né? Essas pessoas precisam se tratar, tomar remédio e tudo isso que a gente sabe, mas isso influencia demais. E você pode, né? Ninguém está livre de se relacionar com alguém que tenha aí um transtorno. Ou traços muito fortes, né? Ainda que não feche. Que não seja um transtorno, ou traços, ou que a pessoa, num período da vida, né, tenha, como eu citei, uma depressão. Né? E aí você tem que levar isso também em conta. Falei dos cuidados numa discussão, né? O que você elencaria aqui? Como é que você... Como você acredita que seja a melhor maneira de conduzir isso para ter aquele freio na língua, sabe? Que você fala, isso aqui eu não posso falar. Tá aqui, mas eu não posso falar porque isso, como eu falei, né? A palavra não volta depois para sua boca. E isso pode, inclusive, minar um relacionamento, dependendo do perfil daquela pessoa, se ela leva tudo muito pro coração, se ela não... Tem gente que não vai esquecer, acho que ninguém vai esquecer daquilo, mas tem gente que fica mais, tá bom, vai, passou, entendi o teu momento e bola pra frente. Outras pessoas, não, você vai levar aquilo como uma marca para sempre, enquanto você estiver naquele relacionamento, e às vezes isso, são tantas marcas que isso dilui, dissolve o relacionamento, né? O que você diria, assim, com o que a gente deve se preocupar, o que a gente não deve falar numa discussão? Bom, ter autocontrole é um exercício que todo mundo deve exercer, né? A regulação das emoções aí é importante para frear essa impulsividade, né? Esse impulso agressivo. Então a pessoa precisa realmente ter isso muito em mente para poder não dizer coisas, por exemplo, falar mal da família do outro. Né? Isso é uma das coisas que não se deve fazer, que não se deve falar. Né? E que muito acontece. Como eu disse, né, já atendi muitos casais, uma das maiores queixas é em relação aí o lidar com a família de um do outro. Né? E hoje em dia a gente tem famílias mosaico aí, então a gente não está falando só de sogra e nora, a gente está falando de filho, enteado,
Enfim, aí... A ex-esposa, a né? ex-esposa, claro. A mãe dos filhos daquele casamento que já se foi. Então, são crianças convivendo ali, às vezes, dentro da mesma casa, mas elas têm perfis muito diferentes, porque a mãe deixa de um jeito, a outra de outro, né? Então, é difícil isso. E quando eu falo falar mal, é muito genérico, mas assim, é diferente a forma que você pensa da outra pessoa. Muitas vezes é uma rusga, um sentimento teu, né? Isso tudo precisa ser desmembrado aí na comunicação. Então, minha sogra é chata. Mas ela é chata mesmo? Ou você que não se dá com ela, né? Às vezes ela não é uma pessoa chata, ela pode ser uma pessoa chata com você. Ou você é muito chata com ela. Mas ela não vai ser uma bruxa, uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, tudo isso porque você não se dá com ela. Uhum. E o que acontece é isso, né? A pessoa generaliza e quando vai falar com o cônjuge vai falar mal, né? Vai xingar, vai ofender, vai desmerecer. E isso que não pode acontecer. Então precisa analisar aí os teus sentimentos primeiramente, né? Independente do que seja, o respeito precisa prevalecer. Então não adianta, não gosto da pessoa, não tolero, mas eu preciso respeitar, porque é uma pessoa importante pro meu marido, pro meu parceiro. Isso é importante para ele, tinha que ser importante para outra parte também, né? Tem que ser importante para outra parte. E a pessoa também precisa ser um pouco menos egoísta e olhar para si, porque ela também tem uma mãe, um pai, alguém da família que o marido pode ser que não goste também, ou não curta. Nenhum deles é perfeito, claro. Nenhum é perfeito. Então, assim, tem os dois lados. Então, ataques a família, filhos, e tentar, assim, tem muita mulher insistente, né? Eu tô falando aqui mulher porque é o que é mais recorrente, né? Mas homens também, tá? Pode acontecer. Muito insistentes e, às vezes, assim, tentar ganhar com a comunicação uma empatia no sentido de afastar, né? De acreditar no que ela acredita. Então, eu acredito que sua filha é uma interesseira. Então, eu acredito, eu quero te convencer de que ela é assim, né? De afastar você de determinada pessoa. Isso não, isso vale para amigos também, né? Tem muitas pessoas que têm ali divergência com um amigo, não vai muito com a cara de outro amigo. Então, não só família, mas amigos estão aí nesse hall de pessoas também. Eu falo que o padrão ouro do relacionamento é quando você consegue unir as duas partes, né? Imagina que céu! Você não se preocupar com a divisão de Natal, Ano Novo, Páscoa, outras datas importantes, quando você pode fazer isso todo mundo junto, né? Vai exigir de todos, né? Vai. Então, de repente, não vai ser, vamos viajar, nem todo mundo pode viajar, você tem que abrir mão disso em prol de poder estar todo mundo junto, né? Eu falo que esse é o padrão ouro do relacionamento, é quando você pode agregar. Ninguém precisa ser melhor amigo, mas que a convivência possa ser gostosa, harmoniosa e de querer estar junto, né? Então, não abro mão de passar junto, então unir as famílias é o mais fantástico disso, né? Sim, no mundo perfeito. No mundo perfeito é isso. Assim, é isso, mas às vezes isso não acontece, né? E a maturidade, autoconhecimento, a boa comunicação entre o casal pode permitir, por exemplo, que cada um passe com a sua família e isso não... Perfeito. Não atrapalha em nada. Atrapalhar o casamento, né? Então, é lógico que não é uma coisa que deve ser uma regra, mas uma vez passar cada um com sua família, ou um fazer a concessão de um Natal, por exemplo, e o outro o Ano Novo, fazer divisões, chegar em consensos, isso reflete a maturidade do casal, né? E é isso que precisa se buscar, né? Assim, olha, para mim é importante que ele esteja aqui, mas para ele também é importante estar com a família. Então, eu estou com ele todo dia, por que não, nesse momento especial, deixá-lo ficar com a família? Ou não me dou com os enteados do meu marido, vai ser Dia dos Pais, por que não deixá-los
almoçar sozinhos. É dia dos pais, não é dia da esposa. Então, a gente precisa fazer essas concessões e ter, assim, maturidade e pensar no egoísmo, né? O quanto no nosso egoísmo, às vezes a gente não percebe, mas precisa ter noção disso. E ouvir quando o outro fala também, a gente serve para reflexão, né? Falei, tudo que é dito não precisa ser uma ofensa, mas pode ser um toque, porque a gente não se consegue se autoavaliar, né? Através do olhar do outro que a gente percebe muitas coisas. Exige esforço de todas as partes, Sim, né? Tanto sim. pensar aqui nessa mãe que é a sogra, né? Então, se é a mãe da mãe, a mãe da moça ou a mãe do rapaz, né? E não são só as festas de fim de ano. O relacionamento, ele se constrói, um bom relacionamento, o ano inteiro, né? Aí, às vezes, nesse momento não vai estar junto. Tudo bem também, a gente passa o ano inteiro juntos, né? Essa construção de você também deixar, entender o que vai fazer a felicidade do outro também, sem forçar muito. Acho que tudo que é muito forçado, aquela discussão que ela é só para fazer o outro engolir algo que você quer que aconteça, né? Isso é tão contraproducente, né? Porque depois pode até dar certo ali. Depois você paga um preço que às vezes não vale a pena, né? Ó, tem uma perguntinha aqui. Você falou da família do outro, né? O que nunca se deve falar. Você falou que não deve falar mal da família do outro. Mas as famílias têm problemas, todas elas, né? E às vezes alguma situação pode te deixar numa saia mais justa, algum comportamento. Isso até eu arriscaria falar num começo de casamento ou num começo de relacionamento. Mas eu sei que tem problemas aí de décadas e muito de sogra e nora, né? Isso é já sabido, né? Esperado. E como que dá para melhorar, então, essa comunicação e esse diálogo entre a sogra e a nora? Porque às vezes é só dizer assim, olha, isso eu não gosto muito de falar, eu não gostaria de fazer dessa forma que a senhora está sugerindo que eu faça com meu filho. Dá para pontuar sendo delicada, sendo educada, porque aí a conversa ela pode parar ali, ela não precisaria ir para casa para você desabafar com o marido, por exemplo. Sim. Tem pessoas que conseguem impor limites com mais facilidade, tem pessoas que conseguem, né, se comunicar, se expressar de forma mais assertiva e outras pessoas não. E você também tem ali o outro lado, né? Então, contando que é uma sogra que só está ali, né, no começo do casamento, ainda desacostumada, ainda naquela síndrome do ninho vazio, e não acostumou que o filho agora tem uma esposa e que tem uma outra vida, elas realmente levam um tempo para se ajustar, né, no papel e entender que precisa respeitar a nova família do filho, principalmente se é filho único, ou único filho homem, ou primeiro filho, ou caçula, enfim, aí fica ainda mais acirrada essa dificuldade de aceitar, né? Então tem algumas sogras muito resistentes, muito difíceis, mas vale a pena se a pessoa ela conseguir, né, se comunicar e se colocar e impor os limites, mesmo que seja devagarinho, ela vai ser mais respeitada, né? É mais fácil até do que recorrer ao marido. Olha, vai lá falar para sua mãe que ela não pode fazer isso e aquilo. Olha, sua mãe tá... Ou nem pedir, né? Ficar só reclamando da mãe, esperando que ele vá lá posicionar a mãe. Muitas vezes ele vai precisar fazer isso, sim. Só que às vezes eles não entendem. Se você não falar que é isso que você quer, eles não... Eles não entendem. E muitas vezes eles não enxergam aquilo como um problema. Então, por exemplo, mães... Citar um caso aqui, vai... Mães muito invasivas, né? Vão lá conferir a comida, ou quer fazer a comida, ou vai lá ver se as camisas estão passadas da forma como ela costumava passar, ou que a arrumação da casa não está a contento, né? Vai ser aquela pessoa hiper criteriosa só para buscar o defeito ali. Precisa. Como que ele não vai enxergar? Ele, às vezes, a mãe também convence que, não, eu estou fazendo isso para ajudar vocês, né? Eu estou aqui para
trazer mais conforto, e o filho pode acreditar que realmente é daquele jeito e ele não defender a esposa como deveria, né? Aí a conversa é entre o casal, né? Olha, né, tem limites que eu gostaria de impor aqui dentro da minha casa, do nosso espaço, né? E é muito difícil, é desafiador, realmente essa relação é desafiadora. Por isso que a gente, novamente falando da importância da comunicação, isso tudo precisa ser visto já desde o namoro, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa, né, a gente não sabe como ela é, como é a família dela e tudo isso, mas naquela parte do enamoramento se fala muito, se conversa muito, né? A pessoa fica o dia inteiro ali trocando mensagens ou conversando longas conversas, é tudo que se faz, né? Namorar e conversar. Então, essas coisas precisam ser faladas, né? O que a pessoa gosta, o que ela não gosta, se ela quer ter filho, se ela não quer, como lida com dinheiro, quais são os sonhos, as aspirações. Isso tudo precisa, não é só a paixão e o amor, né? Precisa conhecer a família, é importante conhecer a família e ir aparando essas arestas já desde o namoro, né? Isso tudo precisa ser visto, não ficar também assim, né, nessa coisa de não falar e achando que as coisas vão se resolver sozinhas ou que não são tão importantes, coisas que são, trazem impasses grandes, né, no dia a dia. A gente falou bastante das queixas femininas, do dia a dia que a gente ouve falar, de queixa de consultório, mas e as queixas dos homens com relação às mulheres que você mais recebe? Olha, a queixa dos homens é que as mulheres falam demais, que as mulheres criticam demais, que as mulheres cobram demais. Então, as armas da mulher são essas questões, e que as mulheres são muito emocionais, né? Então, entra muito, o que eu falei, não deve tanto assim, quando você quer resolver um conflito, os sentimentos não devem ser prevalentes, mas a mulher deixa prevalecer. O homem, ele é mais concreto, né? Então, ele tem mais facilidade de tratar o fato, o problema. Então, vamos buscar a raiz do problema e vamos resolver. Vamos traçar um plano de ação, é isso que cada um vai fazer e chegamos lá. Ele tem mais facilidade para isso do que a mulher. No entanto, assim, o homem ele é mais superficial. Ele tende a fugir de conversas, ele não gosta de conversa, ele tem essa coisa de que as coisas vão se acertar, deixa para lá, isso não é tão importante, minimizar, que é super danoso, mas ele minimiza às vezes os problemas, principalmente os problemas que a esposa apresenta, né, emocionais, por exemplo. Então a queixa do homem é sempre que a mulher fala demais, que a mulher reclama demais, que a mulher quer conversar demais, e outras queixas aí extrapolando a comunicação, que é essa coisa da família, né, que implica com a família e que tem muito ciúme. Ciúme é um assunto que traz muita desavença entre casal. Então, ciúme, o homem muitos gostam de sair, né, então tem o seu futebol, tem, sei lá, o seu encontro com os amigos, e tem mulheres que não veem isso muito bem, né, e eles se sentem mais no direito de ter esses momentos de descompressão fora de casa do que eles veem que a mulher tem direito a isso. Então, na verdade, isso seria muito bom para ambos, né, a mulher poder sentar com uma amiga, tomar um café, encontrar pessoas, né? Mas geralmente é só o homem que acaba fazendo isso, né? Ou ele faz isso à noite, por exemplo. A mulher vai conversar com a amiga à tarde. Encaixa na rotina dos filhos. Encaixa na rotina dos filhos para estar presente para o marido à noite ou no fim de semana. O homem já tem esse salvo-conduto de poder sair a qualquer hora, né? Seja fim de semana, seja à noite. Como se aquilo fosse um direito e o dever da mulher é não fazer isso, né? Quando eles saem, eles deixam tudo para trás, né? E eles se queixam quando a mulher acha ruim, né? E às vezes ela não acha ela não acharia ruim se ela tivesse as mesmas oportunidades e direitos. Ficou muito
famoso esse diálogo, essa comunicação no relacionamento como DR, né? Sim. Dá pra ter uma DR periódica e eficaz no relacionamento? É assim que deve ser? É assim que deve ser. Precisa sempre, eu falei essa palavra já hoje, mas precisa sempre atualizar o relacionamento, as coisas como estão acontecendo. Então, não tem numa empresa as reuniões semanais, né? Reuniões de equipe para alinhar os assuntos. Então, o casal deveria ter também, né? Esses momentos para falar dos sentimentos, para falar dos problemas de casa, para falar de tudo. Né, entender como está o outro, porque na correria do dia a dia, né, a gente está falando aqui de São Paulo, né, tem pessoas que saem de manhã de casa, às vezes nem conversam com o marido, porque sai mais cedo, ou porque o outro já saiu, e chega só à noite, e à noite vai falar o que aconteceu no trabalho, e os dias vão passando, e acabam não falando de si mesmos, né, dos sentimentos. Então, precisa falar de intimidade, precisa falar o que cada um espera para o futuro, né? Os próximos passos do relacionamento, para não acontecer de chegar lá na frente, né? Os filhos, porque tem gente que consegue levar uma vida assim, hoje em dia menos, tá? Antigamente era mais comum. Hoje em dia as pessoas são mais exigentes com essa questão da comunicação, mas passava-se uma vida ali só na superficialidade. Então, só ali criar os filhos, falando sobre a casa, sobre as finanças, sobre as coisas triviais. E aí, quando os filhos iam embora de casa, esse casal não se conhece, está distante um do outro, né? Intimidade zero. E aí, aquela coisa de tristeza e o divórcio emocional, né? Tem até cunhado isso já como divórcio emocional. Ele pode preceder um divórcio de fato. E aí o relacionamento vai amadurecendo e o diálogo, a comunicação, as DRs precisariam amadurecer junto com o relacionamento, precisariam amadurecer junto e assim, eles estarem cada vez mais conectados, passando, logicamente, por muitos momentos importantes, assim, porque as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Então, tudo que acontece, né, e acontece muita coisa na vida da gente, aí pode requerer uma atualização do modo do casal funcionar, né? Então, posso citar aí uma doença grave, a perda de um ente querido que era importante aí no sistema da família, né? Uma transição de carreira, muitas coisas que a gente vai passando ao longo da vida vão mudando, a gente às vezes muda bastante o modo de pensar, o modo de ver as coisas, e o outro precisa estar junto, né? Se você está junto, né, o casal é uma unidade. Uhum. E eles precisam também entrar nessa junto com você, ou pelo menos compreender, ou se acostumar com esse novo eu, com essa nova fase, com essa nova condição, né? Muito legal. Precisa ir atualizando. Eu adorei te receber aqui, passou rápido, né? Rápido. Muito rápido, rapidíssimo. O Instagram, @Clínica Portal Morumbi, Clínica Portal Morumbi. E tem um canal no YouTube da doutora que é Portal Triana. Lá você encontra vários vídeos das participações dela comigo, com outros apresentadores. Tem muito tema legal lá, dá pra você maratonar. Vai lá, dá essa força também, se inscreve, ativa as notificações, vai curtindo cada vídeo que você assistir, deixa seu comentário, faz sua pergunta. Então o Instagram e o YouTube aqui na tela pra você. Adorei te receber, minha amiga. Venha sempre, viu? Virei. Já podemos marcar o próximo. Vamos marcar já, adoro. A gente aprende muito com você e é sempre bom ter essas atualizações. Os assuntos têm que estar em pauta para que a gente lembre, né, de cuidar. Então, que preciosidade é ter um relacionamento nos dias de hoje, né, e saber que a partir de agora você pode investir mais na comunicação, né, então desenvolver melhor esse relacionamento e ir amadurecendo essa conversa, esse diálogo, as DRs, né, as famosas e às vezes temidas DR, né? Então, DRs. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Antes de terminar, o videocast só é possível porque nós temos o apoio
de algumas empresas, né? Então aproveito para agradecer ao pessoal da Fisiolu, que é a clínica de fisioterapia que está na Zona Leste aqui de São Paulo, é lá na Vila Carrão. Aproveite para entrar em contato. Eu sei que o telefone que você pode ligar é o mesmo que você conversa através do WhatsApp, 11 2193 3583, 11 2193 3583. O Instagram é @fisiolook e o site www.fisiolook.com.br. Lá tem tudo o que você precisa que diz respeito à fisioterapia, tem lá. Reabilitação ortopédica, reabilitação neurológica, acupuntura, RPG, pilates, tudo. E aproveito para agradecer a farmácia de manipulação Empório Magistral, mais de 20 anos aí, a farmácia de excelência que você pode confiar, a equipe orquestrada lá, a farmacêutica responsável, a doutora Silmara Spinelli, que já esteve aqui conosco no Diálogo 360, então meu grande beijo à doutora Silmara e a toda a equipe da Empório Magistral. Você entra em contato pelo telefone 11 5089 5123, 11 5089 5123, é fácil de enviar pelo WhatsApp a prescrição ali do seu manipulado, e você recebe o orçamento através da internet, entrega em todo o Brasil. A farmácia, tá? Empório Magistral, entrega em todo o Brasil. O Instagram é @Empório Magistral e o site www.emporiomagistral.com.br. Você pode confiar. Tá precisando de uma farmácia de manipulação? Você precisa tirar uma dúvida, esclarecer? A equipe tá lá da Empório para te ajudar. A farmácia de excelência que você realmente pode confiar. E a gente vai ficando por aqui. Aproveite para seguir as nossas redes sociais também. Chegou até aqui? Obrigada, viu? Deixa um comentário, escreve. Cheguei até o final, que eu já vou saber, vou marcar o seu comentário com um coração. Aproveita para assistir aos outros vídeos que já estão por aqui no canal. Você pode se comunicar comigo e sugerir temas, convidados. Mande lá sua pauta através do e-mail diálogo360podcast@gmail.com. O meu Instagram é @Denise Luque e esse canal do YouTube é Denise Luque. Obrigada pela companhia, obrigada por estarem comigo aqui no Diálogo 360. Essa edição fica por aqui, porque a vida é feita de diálogos e conexões. Até o próximo. Tchau.